Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 115 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians! Uma ótima quinta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Temos novidades importantes aí sobre o nosso Coringão, principalmente de mercado da bola, né? Apesar do transferban, apesar de janela fechada, temos algumas atualizações, né? Já pensando na próxima temporada. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero trazer para vocês aqui a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Ontem publiquei um bilhete lá no Instagram, né? Vou tentar trazer aí essa rotina pra gente, com alguns palpites aí ontem. O bom, né? Foi bem bacana aí, conseguimos aí acertar os palpites da Champions League. E hoje temos mais alguns jogos importantíssimos, né? Tem o Barcelona em campo pela Champions, tem o jogo do São Paulo na Libertadores, tem o jogo do Flamengo na Libertadores. Então aproveitem, façam um cadastro pelo QR Code que está na tela ou pelo link do comentário fixado, né? Bet Nacional aí 100% regularizada, tudo ok. Lembrando que é para maiores de 18 anos e joguem com responsabilidade. Bom, família, nosso time feminino entrou em campo ontem contra o Juventude, né, pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Vencemos por 3-0, gols aí da Vicky Albuquerque, da Ariel Godoy e da Robledo, né? E aí a gente chega aí às semifinais da competição, a vitória aí dentro do Parque São Jorge, né, na Fazendinha, vitória importante, vitória imponente do Corinthians, não deu chances aí para a equipe adversária, tá? O Corinthians ainda não tem, né? Aguarda aí o adversário, não tem, na verdade, né? Qual vai ser o próximo jogo. Aguardamos aí o sorteio da CBF, mas o nosso time feminino entra em campo no sábado contra o Santos às 11 horas da manhã pelo Paulistão Feminino, tá? Então já temos aí outro compromisso por outra competição. Enquanto isso, nosso time masculino segue a rotina de treinamentos, né? Tivemos aí o retorno na terça, treino ontem também, ontem com alguns exercícios de contra-ataque. E aí, vou falar para vocês, o Dorival teve que parar o treino, né? Era um exercício de superioridade numérica, rouba a bola, avança, né, em superioridade para fazer o gol. E aí o Dorival parou o treino, né? O treino ontem, uma parte foi aberta à imprensa, ele parou o treino e falou o seguinte: pessoal, nosso objetivo é criar superioridade numérica. Vocês estão carregando demais a bola e estão dando condições de igualdade. Ou seja, o cara ficar carregando, segurando muito a bola, dá tempo aí do zagueiro retornar, do volante retornar, do lateral retornar, igualar, né, a questão numérica, né, de jogadores e pronto, matou a jogada, tá? E aí ele falou, ó, tem que passar a bola e atacar o corredor, tem que ser rápido para aproveitar a vantagem. Então até o Dorival no treino, né, se irritou com essa lentidão de ataque do Corinthians, coisa que a gente vê aí em muitas partidas. O Corinthians rouba a bola, vai para organizar o ataque, aí demora, alguém pisa na bola, alguém segura, e a gente não consegue chegar, né, para finalizar, como por exemplo foi no jogo contra o Flu, que a gente não chutou no gol. A gente fez 1-0 com um gol de um cruzamento, e aí o pessoal colocou, foram 2 finalizações do Corinthians. Não foram. Uma finalização tá contando um chute do Maicon em cima da defesa. Não é finalização. Você chutou, o cara bloqueou, nem foi na reta do gol. Você não teve nem chance de fazer o gol, tá? Então, cara, bom, né? Boa, né, essa cobrança aí do Dorival em cima dos atletas e torcemos por melhoras na nossa equipe. Então, amanhã a gente traz mais atualizações, né? Até dos jogadores aí lesionados, isso e aquilo, teremos mais algum retorno para o jogo de domingo. Bom, ontem também tivemos a confirmação de 2 ex-jogadores do Corinthians, tá? E aí eu considero como 2 ídolos da nossa equipe, que se aposentaram do futebol, tá? Primeiro deles, o zagueiro Gil. Estava aí na equipe do Santos, estava naquela de, ele já tinha meio que se aposentado, aí retornou para o time do Santos, né? O pessoal meio, não, vai ser reintegrado no elenco, aí jogou algumas partidas, aí foi afastado de novo e aí ele decidiu, né, aposentar. Jogou no Corinthians de 2013 até o início de 2016, depois de 2019 até 2023.
E o segundo jogador é o senhor Renato Augusto, também aí com 2 passagens pelo Corinthians. Cara, são 2 jogadores que chegaram em 2013 no Corinthians, né, na primeira passagem, e que eu admiro muito. Eu tenho uma gratidão muito grande por esses 2 jogadores. E uma tristeza, tá, que eu vou até explicar para vocês, que é o seguinte. Pela gestão que foi feita de carreira para os 2 dentro do Corinthians na segunda passagem. Por que eu falo isso? Os 2 fizeram uma primeira passagem excelente, né? Os 2 chegam em 2013, ganham o Paulistão, ganham a Recopa, aí a gente ganha o Brasileirão de 2015. Cara, um dos melhores times do Corinthians, né? Brasileirão de 2015, o Corinthians entrava em campo, a gente já sabia que o Corinthians ia ganhar. Não tinha o que debater, era um time fenomenal. Beleza. Finaliza 2015, tem uma limpa no time do Corinthians, né? Do futebol chinês. Saiu mais da metade do time. Inclusive Gil e Renato Augusto foram pro futebol chinês. Depois de muito tempo, muitas andanças, os 2 retornam pro Corinthians. O Gil um pouco antes, né? Renato Augusto ali um pouquinho depois. Chegam pro Corinthians, começam a ajudar o time. O Gil em 2019 ainda sofrendo, né, com essa equipe do Corinthians. 2020 pandemia, 2021 temporada ruim também. E aí 2022, já com o Renato engrenado, né? Eu acho que ele chega em 2021 já com o Renato engrenado. A gente faz uma temporada bacana. 5º colocado no Brasileirão. Chegamos nas quartas de Libertadores e chegamos na final da Copa do Brasil. E aí, pra mim, que é o grande X, cara. Que é o grande X da questão. Esse título da Copa do Brasil, o Gil merecia, o Renato merecia, o Cássio merecia, né? Foi o único título que o Cássio não ganhou com o Corinthians. Era pra coroar aquela temporada. Foi a temporada que a gente conseguiu extrair o máximo desses jogadores ali, né? O Juliano fez uma excelente Copa do Brasil, a gente teve a chegada do Yuri, o Roger Guedes ajudando a equipe. Era a temporada para vencer, né? Mas infelizmente não conseguimos, tivemos ali no pé do Fagner a oportunidade, né, de conseguirmos aí fazer o gol nos pênaltis. E ele perdeu, tava 3-1 pro Corinthians, né, na disputa de pênaltis, aí foram batendo, o Fagner perde, o Flamengo consegue encostar, e aí depois tem o pênalti do Matheus Vital. E aí, voltando, né, no fio da meada pra gente não perder, a questão de gestão de carreira. Quando entra 2023, né, em 2022 a gente já teve alguns problemas com esses jogadores, né, problemas de lesão com o próprio Renato, ficando alguns jogos fora, isso, aquilo. O próprio Gil, a gente já tinha alguns questionamentos. O Vitor Pereira chegou pro Duílio e falou, tem que reformular o elenco, tem que mudar. Ele, mas não, vamos manter do jeito que tá. Renovou o contrato do Fábio Santos, fez isso, aquilo. Esticou a corda com esses jogadores. Não era para ter esticado a corda com esses jogadores, tá? E aí, para mim, é um erro dos atletas e principalmente da gestão do Corinthians. E aí a gente tem um 2023 que é um grande fiasco no ano do Corinthians. Um 2023 chega a ser vergonhoso, né? Uma briga contra o rebaixamento. Na Copa do Brasil a gente até chega na semifinal, mas o jogo contra o São Paulo que a gente fez no Morumbi é 100% vergonhoso, apesar do gol do Lucas ter sido de mão. A atuação do Corinthians foi vergonhosa, né? Que tem até a fala do Luxemburgo, eu queria ter saído do intervalo perdendo só de 1-0. Então, cara, começaram a esticar a corda, aí o cara começa a ser muito visado, né? Tivemos os problemas, por exemplo, do Gil com o Murilo, todo mundo errava, tava de boa. O Gil errava, o Fábio Santos errava, o Fagner. Ok, o Murilo errava, todo mundo reclamava com o garoto, né? E aí a torcida começa a pegar mal isso. O Renato foi esticando mais a corda ainda, não conseguia jogar os principais jogos. Sempre fora, sempre é uma imagem do Renato na arquibancada vendo um jogo, né? Então, assim, esse ponto da gestão de carreira, que pra mim foi errado. Para você manter Fábio Santos no elenco, Gil e Renato em 2023, você teria que ter outras opções no time. Não, a gente não tinha, e esses ainda eram os principais jogadores.
E aí que virou um problema, né? Pro Corinthians e pros jogadores, mas, né, de modo geral, muita gratidão né, da torcida do Corinthians para esses jogadores, por tudo que apresentaram em campo. O Gil foi um dos melhores zagueiros que eu vi com a camisa do Corinthians, né? Ele, em 2015, era o melhor zagueiro do futebol brasileiro e muito obrigado, tá? Muito obrigado. Bom, família, seguindo com as novidades, vou tentar acelerar aqui agora, falei um pouco a mais aí, né, sobre Gil e Renato. Temos na comissão de marketing do Corinthians o senhor Adriano Monteiro Alves. Sobrenome é comum para vocês? Duílio Monteiro Alves? Sim, são irmãos, tá? Então, o irmão do Duílio agora está fazendo parte da comissão de marketing do Corinthians. Ele que na gestão do Duílio, gestão passada, era quase que um CEO, né, dentro do Corinthians. Então participou do contrato da Taunza, tem a assinatura, né, da confissão de dívidas na última semana ali de gestão do Duílio, a multa milionária do Mano Menezes, não recolhimento de FGTS dos funcionários. Agora a gente está investigando, né, o escândalo de notas frias. E aí a melhor decisão do Osmar Stabile é chamar o irmão do Duílio para fazer parte da comissão de marketing. Tá aí. Tá aí. Quando o Osmar Stabile falou que a renovação e transparência não ia voltar, que ele ia atrás de pessoas competentes, eu não acreditei, né? Eu não acreditei e acredito que a maioria da torcida também não. O sentimento que a gente tem, na verdade, é de tristeza, é de revolta, tá? É de tristeza e de revolta. Não é nem que, nossa, mas vocês foram enganados, a gente se iludiu. Não. O torcedor corintiano já passou dessa fase. A gente já passou dessa fase de acreditar nesse tipo de pessoa. Já passamos, né? Enfim, tivemos o Davi Luiz falando sobre o Corinthians ontem também, né? Comentou um pouco sobre a carreira dele na Europa. Ele é de Diadema, né? Então aqui, ABC paulista, falou que é corintiano desde pequeno e tudo mais, jogou na escolinha do Marcelinho Carioca. E aí ele falou que sempre pensou em jogar no Corinthians quando ele estava na Europa. Falou, eu tava na Europa, o meu pensamento era voltar para o Brasil, jogar no Corinthians, só que ele falou que não teve oportunidade, mas também não vê como uma lacuna na carreira, isso e aquilo, que o Corinthians tem espaço no coração dele. Ele falou de 2 finais, né, que jogou contra o Corinthians, ganhou a Copa do Brasil em 2022, mas já tinha perdido o Mundial em 2012, tá? Então, cara, pra mim é assim, nossa, é tão corintiano, na hora de voltar ao Brasil, foi para outro time. Estranho, né? No mínimo estranho. Mas, como ele mesmo disse, né, que não vê como uma lacuna, isso e aquilo, ok. E outro zagueiro que falou sobre o Corinthians essa semana foi o Van Dijk, né, o zagueiro aí da seleção holandesa e zagueiro do Liverpool. Falou um pouco, né, dessa vivência dele com o Memphis, do Memphis estar no Corinthians, e trouxe o seguinte, ó. Eu sei bem de várias paixões por clubes que existem lá no Brasil. É claro que o Memphis já me falou várias vezes sobre o Corinthians. Nós sabemos como o futebol brasileiro é grande, nós já escutamos muitas histórias. É incrível que ele tenha se tornado o maior artilheiro da Holanda. É uma conquista enorme e tenho muito orgulho dele. Aí no caso do Memphis, né? Ele colocou o Brasileirão no mapa da Holanda, mais pessoas estão assistindo agora. Cara, já pensou o Memphis consegue trazer algum jogador, mais algum jogador, né, europeu aí pro Corinthians, que já tem ele? Será que ele consegue fazer essa ponte? O problema é, né, o Corinthians teria que estar estruturado para trazer algum outro jogador desse porte. Mas fica aí no radar, né? Fica aí no radar da diretoria, se bem que também, né, acabei de falar sobre a questão de se iludir com esse tipo de pessoa. Não dá para esperar muita coisa de Osmar Stabile, né? Seria um erro meu, tá? Seria um erro meu. Mas enfim, família, seguindo com as novidades, o volante André Luiz fez a estreia aí no final de semana com a camisa do Corinthians no jogo no Maracanã contra o Fluminense, né? Entrou ali no início do segundo tempo, começou um pouco afobado, errando alguns lances, mas depois respirou, né? Passou aquela ansiedade, conseguiu se organizar melhor e teve alguns lances assim bacanas, né? Dentro da possibilidade, dentro da realidade dele ali de estreia com a camisa do Corinthians, tá? E aí, família, a informação é a seguinte, que ele já desperta interesse de clubes europeus, principalmente do futebol português, o Porto e o Sport.
Ponto importante que ele não recebeu nenhuma proposta oficial, né? Isso até porque ele acabou de fazer a estreia. E aí algumas pessoas já colocaram, pô, mas o cara jogou 45 minutos, já tem time interessado? Como? Pô, vocês acham que não existe olheiro de categoria de base, né? Vocês acham que ninguém vê o time sub-17 do Corinthians jogando, o sub-20? Ele já vem sendo observado, ó, há muito tempo, né? E aí agora que ele vem para o time profissional, para começar a ter essa sequência, os clubes já encostam, ó. André Luiz aí, tiver chance, né? Pensar em vender, já tô interessado. Então começam esses primeiros contatos, já vai no empresário do atleta, né? Como a gente viu, por exemplo, o Gabriel Moscardo. Assim que surgiu no Corinthians, já veio o PSG, já foi, contratou, aí o cara tava jogando pelo Corinthians. Jogando! Não, já falei pra diretoria que minha cabeça já tá na Europa, não tá mais no Corinthians. Então tem esse lado também, né? Que eles já chegam, já conversam com o staff do atleta, com os empresários, e aí já muda a cabeça do jogador também, vai muito de jogador para jogador, né? Obviamente, mas então esse interesse existe. Obviamente o Corinthians está protegido pela multa, né? Uma multa, acho que são de 100 milhões de euros para o mercado externo. Então a gente aguarda aí, se realmente estiverem interessados, façam a proposta e tá tudo ok. Bom, família, e a última novidade é a seguinte. Situação do time do Cruzeiro, que tem hoje o lateral direito Fagner emprestado. E a informação é de que o Fagner não quer retornar para o Corinthians no ano que vem. Ele tem contrato com o Corinthians, mas, pelo que eu entendi, ele não quer voltar. Está emprestado, o contrato dele com o Cruzeiro acaba no fim do ano. E tá naquele imbróglio. A gente já tá aí na metade, né, na reta final de setembro, entrando aí no último trimestre. Já tem que começar a pensar, né, o ano que vem. Se por um lado o Fagner quer continuar no Cruzeiro, ou pelo menos não voltar ao Corinthians, o Gabigol quer deixar o Cruzeiro. Por quê? Porque ele não vem sendo titular. O Caio Jorge assumiu a titularidade e tá comendo a bola. Tá comendo a bola. É o melhor camisa 9 hoje do futebol brasileiro, porque o Yuri Alberto veio machucado, né? Agora retornou de lesão, ok, mas não vem tendo a sequência que a gente precisa, né? E que a gente esperava. Então, Yuri, nesse momento, o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá voando. E aí o Gabigol tá como segunda opção, tá ali no banco, tem jogo que ele nem entra, tem jogo que entra no finalzinho. E aí começaram os rumores de uma possível troca entre esses jogadores. Deixa o Fagner em definitivo no Cruzeiro e mandariam o Gabigol para o Corinthians. Desde já, eu aviso que eu sou contra essa negociação. E aí não pela questão do Fagner, tá? Não pela questão do Fagner. E sim pela questão do Gabigol. Eu não traria o Gabigol hoje para o Corinthians porque é um jogador que, assim como ele está fazendo no Cruzeiro, ele vai querer jogar no Corinthians, vai querer ser titular. É um jogador extremamente caro. E hoje, o Gabigol não tira a vaga nem do Memphis, nem do Yuri, né? Pensando no time titular do Corinthians, com todo mundo liberado. Com Garro, Yuri e Memphis jogando, o Gabigol não joga no lugar de nenhum dos três. Então ele viria para ser reserva e um jogador caro. Então, para gastar esse dinheiro para o cara não jogar, para não resolver o problema, eu não traria, tá? Eu não traria. Se fosse um jogador que você olha e fala, ó, hoje ele joga no lugar seja do Memphis, seja do Yuri, ele toma a titularidade, opa, e você cogita. Mas trazer um cara desse preço para ser reserva, eu não traria. Agora a questão do Fagner já vai para outra negociação, tá? Já vai para outra negociação. Muitos torcedores do Corinthians ainda não aceitam, né, que o Corinthians emprestou o Fagner sem ter um lateral direito reserva aí pro Mateuzinho, e estão com a razão. É um erro de planejamento da diretoria. Mas, da mesma forma que eu falei do Gil, do Fábio Santos, do Renato Augusto, eu vejo o Fagner. Para mim, acabou o ciclo no Corinthians, tá? Eu aceitaria vender o Fagner, negociar o Fagner, para trazer outro lateral direito, tá? Não é porque o Corinthians está sem lateral direito que o Fagner é a solução 100%. Até porque ele vem sendo reserva no Cruzeiro, né? Ele não é titular lá também, por conta da idade, isso e aquilo. Mas, né, o argumento vale pro Corinthians. Pô, mas como que o Cruzeiro tem um reserva, que é um jogador do Corinthians, e o Corinthians não tem um reserva? Aí fica difícil, né, defender o planejamento da diretoria.
Então, cara, é isso, são essas as possibilidades aí para a próxima janela e eu quero saber a opinião de vocês. Amanhã temos algumas novidades, tá? Que eu já tava dando uma olhada hoje. Vou trazer situações aí da Safiel, né? Que faz tempo que a gente não fala, tivemos algumas atualizações importantes e outras novidades. Família, deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, cliquem no botão hype que ajuda demais. Deixe o seu comentário sobre todos os assuntos que comentamos. Um forte abraço e vai Corinthians!